O que me dá direito de ter sangue real e agir como um vagabundo? A paz do Senhor, queridos. No vídeo de hoje, quero compartilhar com os meus amados, as minhas amadas, do porquê, por falta de entendimento, vivemos uma vida dissoluta, uma vida tão sem sentido, se nós, pela lei de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quero que você abra sua Bíblia, a lei de Deus, em Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17. Nós temos sangue real. Nós somos príncipes e princesas. Nós somos herdeiros de uma promessa. Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Meus queridos, minhas queridas, o que te dá direito? E o que me dá direito? Onde está? Que somos necessitados, que não temos nada, que somos pobres, que somos miseráveis. Se o nosso Deus é o dono de tudo, se o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão, nosso Rei, nosso Salvador, pagou o preço para que Ele pudesse nos chamar de filhinhos, não de amigos, mas de filhos. O que nos dá esse direito de vivermos como vagabundos? O que te dá esse direito? Aonde que está escrito? Qual é a lei que te tirou esse direito? A lei do pecado? Se esse mesmo Jesus, ele veio
destronar Satanás, destronar a iniquidade, destronar o pecado, te purificar, te limpar, te dar vestes novas, te dar coroas novas. Jesus te fez uma promessa, mas também Ele te fez um desafio. Carregue a sua cruz e segue-me. Mas ao que vencer, estará comigo no paraíso. Eu vou preparar lugar, mas deixarei o Espírito Santo Consolador, que te esclarecerá, que te instruirá, que te guiará nessa jornada. Talvez a falta do Espírito Santo, a falta de reconhecimento do Espírito Santo, que é a autoridade legal, que o nosso Rei deixou para nos guiar, para nos consolar, para nos instruir, para nos esclarecer, nos ensinando a verdade, mostrando o caminho. A palavra do nosso Deus diz que o Senhor nos guiará, nos mostrará o caminho, e por trás nós escutaremos uma voz dizendo para que lado temos que ir. E para nós não nos desviarmos desse caminho, olharmos com os olhos fixos somente para o Senhor Jesus Cristo, rumo ao céu de glória. Nós temos exemplos de reino aqui na Terra, como o reinado da Inglaterra. Lembra da Rainha Elizabeth? Já ouviu falar no Príncipe Charles, ou Rei Charles? É real. É a realeza britânica. Mas também já ouviu falar nos dos filhos da princesa Diane, que há um certo tempo atrás faleceu de um acidente, muito querida internacionalmente. Um dos filhos abdicou. Um dos filhos deixou, abandonou o direito de viver como príncipe, de ser reconhecido publicamente como príncipe, de viver a regalia de príncipe, para morar nos Estados Unidos junto com a sua esposa, também norte-americana. E apenas o seu irmão ainda permanece
com esse título de príncipe. Inclusive, até no enterro da rainha, o príncipe que abandonou o reinado, ele não teve o direito de estar com as vestes reais, com as vestes militares. As vestes dele eram diferentes. Somente o seu irmão, o herdeiro do trono, permaneceu com vestes militar, com vestes de honra. E o que te dá direito de ter sangue real e viver como vagabundo? Você mesmo é o seu pecado, é a sua decisão? Porque é o pecado que afasta o ser humano do Rei, o ser humano de Deus, do seu Criador. Jesus, ele te deu esse direito de ser chamado Filho de Deus. O mesmo Espírito testifica, o mesmo Espírito testifica, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós temos um testamento. Que nós somos herdeiros da fé de Abraão. Deus, Criador, fez uma aliança com Abraão, que através do seu descendente teria um reinado eterno. E Jesus Cristo, nosso Senhor, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. A preço de sangue. Esse testamento, ele tem a marca de Cristo, a marca do seu sangue. E para que haja um testamento, a lei, para que o testamento tenha validade, alguém tem que morrer. E Jesus Cristo morreu. Mas ressuscitou, nos dando vitória. Mas ele cumpriu a lei para que esse testamento tivesse fé pública, validade. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Qual é o teu alvo? O que a tua fé garante? Aonde você quer chegar? Porque tanta confusão na mente, porque excesso de tantas coisas, se é mais simples que Deus quer de nós. A simplicidade que Deus quer de nós. Primeiro, o reino que Deus quer de nós. E
E a gente troca o reino por tantas coisas, como o príncipe, por tantas coisas, que perdemos esse direito se o próprio Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que você está buscando? Qual é a tua prioridade? Qual é o teu foco? Qual é o teu alvo? Qual é a tua única coisa? O reino em primeiro lugar e a sua justiça. É o príncipe William, que é o herdeiro, né, do rei Charles. É o Charles III, aliás. O príncipe William é o que permanece e não é tão distante, né, com também o príncipe Harry, que abandonou, né? Não é tão distante da palavra do nosso Deus que fala do filho pródigo. Sangue real, mas agindo como vagabundo. Você tem sangue real. Eu tenho sangue real. Qual é a tua, qual é a minha escolha? O reino de Deus em primeiro lugar, prioridade para a minha vida ou as coisas da carne? Assim como o filho pródigo, o filho mais novo da princesa também, da princesa Diana, com o rei Charles III. Assim como o filho pródigo, ele também decidiu viver os prazeres da vida do que o rigor do reinado, o peso do reinado. Não é fácil seguir Jesus. Não é fácil viver esse reino. E esse reino, a extensão dele é aqui na terra. É chegado a vós o reino de Deus. Somos embaixadores desse reino. Começa aqui na terra. E o que você está fazendo com essa promessa? Vivendo como o príncipe William, herdeiro do trono, assim também como o irmão do filho pródigo, que por um momento até ficou chateado porque o pai do filho pródigo fez aquela festa, colocou a melhor veste, matou o boi mais cevado e colocou um anel bonito no dedo daquele filho pródigo. Ele ficou chateado, mas ele esqueceu que o reino
toda aquela herança, tudo pertencia a ele, como o pai dele falou, tu fica chateado por quê? Não, mas o Senhor nunca matou um boi, nunca fez uma festa, mas meu filho, tudo isso aqui é teu. A qualquer hora que tu quiser, faça. É teu. Talvez tu que não tenha conhecimento disso. Tudo que tenho, assim Deus te diz, tudo que eu tenho é teu. Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu criei os céus e a terra, tudo é meu. Tudo que tenho é teu. Tu é o meu herdeiro. Tu é minha herdeira. Jesus te ama. Busque direção de Deus, busque força de Deus, mesmo em aflições. O Senhor Jesus Cristo nos falou que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O nosso Rei venceu o mundo. Tende bom ânimo. E que a riqueza de Deus que circula por todo o universo, a grandeza de Deus, possa penetrar em teu coração, que tudo que Deus tem pertence a ti, pertence a mim. Somos herdeiros. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Sua riqueza flui como águas correntes. A promessa ela tem que te alcançar. A promessa ela tem que me alcançar. Mas o reino de Deus é em primeiro lugar. A minha preocupação é com o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a embaixada que representa um país em determinado em outro país, que aquele país de origem não dê toda a estrutura, o necessário, vestes, alimento, recursos financeiros, estruturas físicas, materiais, para aquele embaixador vinha trabalhar, vinha organizar, cumprir com a lei ali naquele país, ajudar os seus concidadãos ali naquele país. Qual é essa embaixada, mais pobre que seja, que não dê a estrutura necessária para aquele embaixador? Você é embaixador, você é embaixatriz. Viva as promessas de Deus na tua vida. Veja a riqueza de Deus em tudo que você faz. E que a graça, e que o amor, que a misericórdia de Deus esteja na tua vida. Deus é contigo. Não desista da promessa de Deus. Não troque a promessa de Deus por um prato de lentilha, por um prato de necessidade. Não troca a herdade por um prato de necessidade. Assim como fez Esaú, irmão de Jacó. Não faça isso. Viva a promessa de Deus. É difícil, é cheio de regras. Viva a promessa de Deus. A tua hora vai chegar.
Mas lembre-se que você já vive esse reino aqui na terra, já vive essa promessa aqui na terra, já tem que comer o bom, o melhor desta terra, mas obedecendo a lei de Deus, cumprindo a lei de Deus, vivendo o reino de Deus em primeiro lugar, a prioridade, as coisas do meu Pai, as coisas do meu Deus, as coisas do meu Rei. Essa é a prioridade. E as demais coisas, ela tem que me alcançar, ela tem que te alcançar, querendo elas ou não. Porque a ordem já foi dada, estamos debaixo de uma promessa, de uma palavra. A promessa, as bênçãos te alcançarão. Em nome de Jesus. Fique na paz, fique com Deus. Sou o irmão Naldo de Jesus. E este é o seu programa Jesus Cultura. Até o nosso próximo episódio. Deus abençoe.